E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer deixa eu ver aqui, terceiro dia de novena de Santo Antônio. E o tema é o cristão. Peraí que eu perdi a página aqui. O cristão e a palavra de Deus, tema muito importante para nós, católicos principalmente. Então vamos lá, iniciemos o nosso terceiro dia de novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos para que possamos entrar na intimidade de Deus. Ele é nosso Pai e nos ama. Por isso nos fez seus filhos e filhas. Ele nos conduz em seu amor e em seu Filho Jesus. Que a palavra de Jesus nos ajude a compreender o tempo e a história. Ajude-nos a viver como irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo Santificador distribua em nós seus dons, e assim possamos encontrar a santidade e o reino do Pai. Sem Maria não há Jesus, sem Maria não há igreja. Por isso rezemos também a Mãe de Deus e nossa Mãe. Mãe bendita de Jesus, caminhai conosco nesta novena e ajudai-nos a acolher com fé a alegria a palavra de Deus. Assim como vós acolheste Jesus em vosso seio, queremos que a palavra, que é vida, faça morada em nossos corações. Amém. A palavra de Deus é só uma introduçãozinha, tá bom, gente? A palavra de Deus vai nos tocando pouco a pouco e nosso coração vai se tornando mais dócil e acolhedor. Hoje, nós vamos meditar um pouco mais como ser a palavra de Deus em nossa vida. Ela é forte como a rocha. Ela é força de vida escondida. Certamente cada um de nós descobrirá sua grandeza, sua simplicidade e o que ela produz em nós. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então, está assim. Para quem tem, acho que é a editora Ave Maria, mais ou menos o título é Conclusão do Discurso. Um título muito importante que nós podemos meditar com tanto a conclusão da palavra cristã. Ok? Então vamos lá. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu li um pouco até o versículo 29, terminando então o capítulo 7, né? Conclusão do discurso. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha rocha, o meu rochedo é o Senhor. Nele eu ponho a minha força, nele eu ponho a minha fé. Então vamos entender mais ou menos, podemos dizer assim, ele termina mais ou menos a parábola, uma parábola, podemos dizer assim. E ele termina com autoridade. Ele termina esse capítulo 7 com um desfecho para ter uma lição nisso tudo. Tá torto a câmera, né? Agora sim. E qual é a lição? Lermos, entendermos
e praticarmos a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu já fiz essa novena, fiz ano passado, não gravei ela, tô gravando agora. Mas quando eu meditei isso, eu lembro que eu falei para que a Bíblia serve, né? E claro, a definição da Bíblia, pode-se dizer a palavra de Deus, tradução das palavras de Jesus, enfim, ela pode servir para várias coisas, porque você vê, ela a gente usa dela, sim. A gente usa a palavra de Deus, a gente tem que usar a Bíblia como se fosse o nosso celular, né? Aí sim, né, nós íamos praticar a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia, ela realmente é como o Google. É como o nosso celular. A gente vai no celular. A gente procura uma solução para o nosso problema. E a gente... Bom, pouquíssimas vezes a gente não acha. Mas, geralmente a gente acha, certo? E muita gente fala que a palavra de Deus, ela tem sentidos, ela conta histórias diferentes. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se você for perceber, o sentido é o mesmo. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? A palavra de Deus a gente tem que ler, entender, refletir, entender e praticá-la. Porque assim, a nossa casa será edificada sobre a rocha. Essa edificação, em qual rocha? Deus. Nós devemos edificar a nossa casa em Deus. Não só casa física, mas é casa espiritual. O nosso coração tem que estar em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Corações ao alto, nosso coração está em Deus, nosso coração tem que estar em Deus. Como o Santo Antônio. Santo Antônio, ele pregava a palavra de Deus, ele meditava, entendia e praticava. Também ia, né, caminhando, peregrinando e fazendo que as pessoas acreditassem e fizessem o mesmo. Aí você fala, eu não tenho tempo, eu não consigo ler a palavra de Deus, nem o primeiro versículo. Mas aí eu pergunto para você, Jesus teve tempo? Porque durante 30 anos Jesus não se manifestou. Soubemos, né, que Jesus nasceu, mas não sei, né, porque geralmente é que eu não leio a Bíblia. Mas aqui, ó, fala até o versículo 2 fala sobre a fuga para o Egito, massacre dos inocentes, que é Maria e José e Jesus indo para Jesus pequeno, né, no caso, indo para o Egito, porque até a morte de Herodes. E se você for ver no capítulo 3, ele já começa o encontro de Jesus a João Batista. Que aí Jesus começa a fazer seus milagres. Mas antes de tudo, Jesus, por 30 anos, ele ficou em silêncio. A partir dos seus 30 anos, por 30 anos, ele ficou só em si. Ficou só em sintonia com o Pai e só. Aí ele começou a peregrinar. Jesus, ele começou a peregrinar. E a vida de Jesus, se você for ver aqui em Mateus, né? O capítulo 3 e 4 é mais ou menos a aparição de Jesus, a autorrevelação de Jesus. E já no capítulo 5 começa a ser o Sermão da Montanha, ou podemos dizer assim, os ensinamentos de Jesus. Já para o capítulo 8, aqui eu estou falando de Mateus, o Evangelho de Mateus. Começa a ser os mistérios de Jesus na Galileia, ou seja, já os milagres de Jesus.
Então o que eu quero dizer? Jesus, quando ele começou a se auto-revelar, muitas pessoas... Ele ficou acumulado de deveres, ele já era. Ele orava. Ele ficou mais acumulado ainda de deveres. E mesmo assim, Jesus meditava a palavra do Pai. Não Bíblia, né? Porque antigamente não existia a Bíblia. Pelo contrário, estava se formando a Bíblia, né? A Bíblia, né? Mas o que eu quero dizer... Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele foi humano. Mesmo ele também tendo várias outras coisas para fazer... ele é Deus. Ele já tocando alguém, já cura. Mas não se engane. A nossa fé que cura. Jesus só ajuda. Mas a nossa fé que cura. Mas enfim, voltando aqui ao nosso termo. Jesus, em meio a tantas palavras, em meio a tantas confusões, podemos dizer assim, em meio a tantas confusões, em meio a tantos deveres, em meio a tantos fazeres, ele meditava a palavra do Pai. Ele rezava. Se você for ver o desenho bíblico de Jesus, né, o mar agitado, né, e Jesus dormindo, eles acordam, né? Mas na verdade não é isso. Eu não sei qual foi a parte do desenho, não sei qual foi qual a parte da Bíblia que o desenho ilustrou, né? Desenho bíblico mesmo, que você acha até no YouTube. Falava assim, uma pessoa queria ver Jesus urgentemente, e Pedro falou assim: não, o mestre está dormindo. E ele quase nunca dorme. Não perturbe ele, né? Pedro afastando, porque Jesus ele quase não dormia. Então aí você já percebe que Jesus que ele tinha tempo para nada. Ele tinha, mas ele utilizava o seu tempo para dar graças a Deus, para louvar a Ele, para meditar o que Ele mandava, para orar pelo que Ele mandava. Enfim, Jesus ele tinha uma vida de oração. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem uma oração com Ele, né? Principalmente quando a gente medita e entende. A gente faz uma oração em meio do que a gente meditou, em meio do que a gente falou, né? Então, mais ou menos, a palavra de Deus, ela não é só um auxiliar para nós, mas também uma oração que continuamente a gente tem que fazer diariamente. Então, a palavra de Deus é uma oração contínua que nós devemos diariamente ler, meditar, entender e praticar, ok? Então, meus irmãos, agora nós vamos ler a meditação do livrinho. Na verdade, primeiro eu não sei se eu fiz com vocês, acho que não. Aqui, ó, da caixinha, vou me dar-te exposta. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então vamos lá. A palavra que é Jesus veio para o meio de nós, armou aqui sua morada e nos deu a vida. E mesmo assim, ele foi rejeitado por muitos. Sua palavra é que nos faz fortes e firmes na esperança, como a casa sobre a rocha, e nada poderá rompê-la ou destruí-la. Assim é a vida de muitos, com a dos mártires. Construíram, né, sobre a rocha, e ninguém pode contradizê-los. Quando chegarem até nós as chuvas das incertezas, na dor dos infortúnios, quem estiver ancorado nele saberá resistir a tudo como a rocha. Se não há sono, também não há sonho. Se não há amor, não há também casa construída sobre a rocha. Agora vamos ler o jeito que as pessoas viverem, acho que é assim. Jesus nos fala que sua palavra é como rocha, firme sobre a qual construirmos nossa casa. Nada pode destruí-la.
Muitas ideias são espalhadas em nosso mundo e nada tem de evangelho, de uma vida construída sobre a rocha. Muitos vão buscar as forças em horóscopos, acho que é assim, em cartomantes, em religiões que fazem milagres, em filosofias que só procuram o bem-estar pessoal. Quem tem fé constrói sua vida sobre a rocha. Quem é Jesus e seu evangelho? Que é Jesus e seu evangelho? É nele que encontramos todas as respostas que procuramos para nossas perguntas. Uma perguntinha básica para você meditar no íntimo do seu coração. O que quer dizer para nós este ensinamento de Jesus na casa construída sobre a rocha e a areia? Medita aí. Eu não falei aqui porque tratar, né? Eu não falei aqui porque seria muito. Mas, se possível, se você for procurar pela internet, tem vários pregadores falando o que quer dizer a rocha e a areia, tá bom? Então vamos lá. Deus não nos abandona. Melhor é a casa construída sobre a rocha, melhor a nossa vida alicerçada no Evangelho. Pior é a casa construída sobre a areia, porque ela cai no primeiro vento ou na primeira chuva. Melhor quando nós vivemos em comunidade, porque assim a vida se torna mais bonita. Ele está no meio de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso gesto concreto. Se você tem possibilidade, procure visitar um asilo, algum doente ou ajudar alguma pessoa com algum serviço. Consagração. Desculpa, consagração não, que eu vi outra coisa aqui, mas parecia consagração. Mas enfim, oração final. Deus Pai, cheio de bondade e misericórdia, que destes a Santo Antônio ao vosso povo como insigne, pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos para casa em paz e o Senhor nos acompanhe em todo instante. Graças a Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse terceiro dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.